Olá, meus queridos. Então, hoje, dando continuidade ao que a gente começou na aula passada sobre Idade Média, a gente vai falar então um pouquinho sobre outra caracterização muito forte da Idade Média, né? Outra característica marcante, né? A gente falou do feudalismo, seria o principal cara, não só da Alta Idade Média, mas da Idade Média como um todo. Mas aí agora voltando para Baixa Idade Média, a Baixa seria aquela Idade Média onde começa a entrar em declínio toda aquela sociedade, que no caso é a feudal, né, que se instalou, e então é que a gente vai ter de principal são as cruzadas, olha que interessante. Então as cruzadas ali vão ser a cara da outra metade, até porque ela vai tomar grande parte aí do que a gente vai chamar de Baixa Idade Média. Então, né, ela vai mudar também bastante coisa aí desse pedacinho final deste período. Perfeito? Então, né, o que vai propiciar as cruzadas? Né? As cruzadas, então, vai ter todo esse caráter épico, né? Medieval, de cavaleiros, grandes batalhas campais, os grandes reinos. Então, né, isso é muitas vezes também a parte que nos chega na questão artística. Né? Os filmes geralmente vão pegar essa parte da Idade Média, né? As séries, ali com a série Game of Thrones, isso ficou muito forte. É bem comum a gente perguntar todo começo de ano, eu pergunto qual é o período de história que o aluno mais gosta, e geralmente é a Idade Média devido a essas batalhas. Então, né, vai acontecer toda uma romantização em cima, especificamente das cruzadas, né? Vai ser então isso tão forte. Então, o que vai propiciar o surgimento das cruzadas, que a gente já vai ver bonitinho o que foi. Vai ser uma grande estabilidade dentro da Europa Ocidental. A Europa Ocidental, no começo, né, ali na Alta Idade Média, ela estava numa transição de sistemas, então saindo do sistema antigo imperial para o sistema feudal. Novos reinos surgiam, né, e muitos reinos vão surgindo e vão caindo, vão sendo destruídos, englobados e tudo mais. E agora a gente vai ter, depois de tudo isso, uma estabilidade. A gente vai ter, então, reinos já mais estáveis, que vão ser mais duradouros. Teremos também as fronteiras melhor definidas, então não vai ter tanto medo de guerra interna. Ainda tinha grandes inimigos da Europa, né, principalmente a gente vai ver depois os povos islâmicos, mas agora na Europa Ocidental isso vai ficar bem consolidado. A gente vai ter bem consolidado o Sacro Império Romano, o Reino da França, já, né, não é mais Reino Franco, agora é o Reino da França, né, a Inglaterra. Então, isso vai dar uma grande estabilidade. As grandes epidemias, a gente tem principalmente a peste, que, que, vai, que vai ser erradicada praticamente da Europa. Não por cuidados, mas porque também deu tempo aí dela fazer o que tinha que fazer. As guerras internas, como a gente já comentou. Então, e as fronteiras bem estabelecidas. Isso é algo primordial ali para você poder se voltar para outros assuntos. E, bem, não temos mais guerras internas, não temos mais peste, já temos uma estabilidade maior. Então, vamos ter um crescimento populacional. A população vai começar a morrer menos, seja por conta de doença, seja por conta de guerra. Então, vai começar a ter o pessoal não morrer, então vai começar a ter muita gente, né, nos fios. Isso vai acarretar imediatamente um aumento na produção agrícola, seja para alimentar essa gente que agora, né, não está mais morrendo, seja porque agora temos mais mão de obra, e vai ter um aumento dos exércitos. Né? Então, o exército sempre uma oportunidade melhor de ascensão social. Né? Se havia alguma ascensão social era por meio do exército, né, de subir patentes, mas não tanto assim, mas de concentrar um pouco de dinheiro era servindo o exército. E como ainda não vai ter guerra interna, você só serviu o exército e não ia para o front. Então, né, são grandes vantagens. Bem, outra coisa que vai propiciar, né, vai ser extremamente propício para o surgimento para as cruzadas, vai ser que, durante muito tempo, a Terra Santa vai estar sob domínio bizantino. A Terra Santa, então, né, toda a terra central ali do Evangelho. Então, Jerusalém, né, o que hoje é o Estado de Israel, alguns pedaços da Jordânia, alguns pedaços
da Síria. Então, todo ali um conjunto de terras, né? Pode ser chamado também de terra prometida pelos judeus e tudo mais. E ela vai estar, e ela, durante muito tempo, ela estava no Império Romano do Oriente, bizantino. E o Império Bizantino era cristão. A gente, é um cristianismo diferente do católico, mas era. Então, tudo bem. A questão é, quando os árabes, né, os povos árabes vão se unificar, né, devido ao islamismo, e o islamismo vai se expandir, né, ela vai se propagar ali pelo Oriente Médio, pelo Egito, pelo Maghreb, esses povos, né, primeiro os árabes, depois os turcos, vão conquistar a Terra Santa, até porque a Terra Santa também é uma Terra Santa para os islâmicos. A gente vai ver que os islâmicos também têm, têm a mesma origem, a mesma raiz, né, do cristianismo e do judaísmo, tanto que são as três religiões abraâmicas, certo? Só que caiu na mão dos islâmicos. Para a igreja, o povo islâmico era um povo não cristão, logo infiel. Então, qualquer coisa que fugia do cristianismo, então, é um povo infiel. E isso não vai ficar bem, a igreja vai ficar muito revoltada com isso. Então, dominada ali primeiramente por árabes, depois por turcos, né, ali o Império Turco-Otomano. Perfeito? E, então, olha que interessante, vão se unir interesses. A igreja e os reinos, né, bem estabelecidos na Europa, vão ter interesses tanto religiosos quanto militares no Oriente. Então, um dos interesses era retomar a Terra Santa da mão dos infiéis. Mais uma vez, os infiéis aqui, né, são os não cristãos, não que eles são infiéis, era como eles eram denominados. Na mesma ideia de bárbaro, né, que era tudo aquilo que não falava latim, e infiel vai ser tudo aquilo que não é cristão. Isso a parte da igreja, né? A parte dos reinos tinha um expansionismo, né? Eles queriam se expandir sobre diversos domínios, né? No Oriente. Então, os domínios ocidentais queriam crescer, se expandir, mais terras sob seu controle. Né? Então, aí, já que não podia mais se bater no Ocidente, vamos bater no Oriente. Tem a parte também de disseminar o cristianismo, certo? E a relação Ocidente e Oriente, porque durante muito tempo a potência central foi Bizâncio, e Bizâncio ele começa então a entrar em decadência, principalmente com a ascensão dos povos islâmicos. Então é uma oportunidade também de finalmente o Ocidente se sobrepor, né, ficar acima do Oriente cristão. Né? Então Bizâncio, né, o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, diversas vezes vai pedir ajuda do Ocidente, né, então, do Sacro Império, né, da Igreja Católica, para lutar contra os turcos. Porque também ali o Oriente, o Império Bizantino, mesmo tendo essa briga interna, ainda era cristão, era melhor o Império Bizantino do que todo o resto. E aí, então, vamos ter as cruzadas com todo esse negócio. Temos muita gente ali, muito exército. Temos esses problemas todos, esses interesses também. Então, vamos ter as cruzadas, que vão ser um movimento militar e religioso de reconquistar a Terra Santa. Perfeito? Então, com o aval religioso, a gente vai ter então a reunião de grandes exércitos de diversos reinos para a longa marcha até o Oriente Médio. Né? Iam todos a pé, obviamente. E era uma marcha longa, até porque a gente já. No Império Romano tínhamos muitas estradas, mas muitas delas vão ser abandonadas, então a gente não vai ter um caminho tão fácil de se trilhar para chegar no Oriente. O comércio ali também na Europa Ocidental não era desenvolvido, então também não vai ter grandes rotas. Então muito disso vai ter que ser criado. Então precisava de uma grande aglomeração. E o Império e os exércitos muçulmanos vão ser muito bem organizados e muito numerosos também. Então a gente vai ter essa reunião entre os reinos. A gente vai ver que muitas vezes o Sacro Império e a Inglaterra e a França vão se juntar. Então temos que lembrar então das condições da época, né? Então, como eu citei, por exemplo, a parte das estradas, temos também das doenças, né? A gente não vai ter mais a peste negra, mas diversas outras doenças vão surgindo nessa aglomeração. Olha só, naquela época também aglomerar não era das melhores coisas. Então, lembrar que parece muito com os dias atuais esse aspecto. Mas temos sempre que ponderar que era complicado ir até o Oriente Médio, depois no Oriente Médio também era uma região desértica, então tinha que levar mantimentos.
tinha que estabelecer diversas relações ali para que as tropas chegassem o máximo número de soldados vivos, né? Porque do que adianta você formar um grande exército e aí no caminho irem morrendo vários. Então tem todos esses agravantes aí que vão complicar a vida dos cruzados. E nisso vai então ter a retomada das relações comerciais entre os feudos vão voltar a se comunicar, seja para organizar a cruzada, seja para facilitar o caminho dos cruzados, e entre os reinos também. Então a gente vai voltar a ter uma relação interna e uma relação externa. Então o Sacro Império vai voltar a falar bacaninha com a França, que vai voltar a falar bacaninha com a Inglaterra, né? Então vai ser uma triangulação. E também isso depois a gente vai ver, vai propiciar o retorno do comércio. E no caminho, né, até o Oriente Médio, muita coisa a gente vai ver que vai acontecer. A gente vai ter fundação de diversos entrepostos comerciais, que vão ser entrepostos ali para ficar mais perto ali os mantimentos e tudo mais, em vez de, por exemplo, a gente está saindo do Sacro Império lá na Alemanha, né, que hoje é a Alemanha, e vai para o Oriente Médio. Aí dá algum problema. Imagina ter que voltar tudo até o Sacro Império, até lá o que hoje é a Alemanha. Ia ficar complicado, porque podia ficar indo, voltando e nunca chegar lá. Então era fundado um entreposto, e o entreposto, sim, se comunicava com o Sacro Império, por exemplo, e aí o entreposto se comunicava com as tropas, então era como que um posto avançado. Só que aí, em vez de ter um só no meio, vão tendo vários entrepostos fundados. Porque aí eles iam se comunicando entre si e facilitava então essa linha, certo? Então aí isso a gente vai ver que vai melhorar muito o comércio. Os saques, eram feitos diversos saques, então invasão, isso gerava riqueza também para os reinos. Muita destruição, diversas cidades e reinos vão ser destruídos, dizimados e tudo mais. A catequização, muitos povos, né, nesse processo das cruzadas vão se tornar cristãos, alguns reinos em especiais, algumas localidades vão ter muita presença cristã devido a isso. As nossas famosas lutas campais, né, de campo, todo mundo ali com espada, arco e flecha e caramba quatro, né, e com armaduras e tudo mais, que é mais uma vez essa visão romantizada que temos, mas aconteceram. E também vão se fundar diversos novos reinos, muitos reinos, inclusive muitos como reinos fantoches, né, reinos ali fundados para, por exemplo, vamos reconquistar a Terra Santa. Em um dado momento vão reconquistar. Beleza, de quem que é isso? Já que é um esforço conjunto de vários. Então é um reino novo, só que era um reino fantoche, um reino que a gente vai falar, né? O Estado fantoche, que não era tão autônomo como era o Sacro Império, a França. Então ele tinha que seguir as diretrizes destes grandes reinos, grandes impérios. Então no caminho, né, várias coisas aconteceram, a gente já comentou tudo isso. Né? E, de maneira geral, o movimento das cruzadas, olha que interessante, não é vitorioso. Ele vai ser essencial para o renascimento da Europa. Então a gente vai ver de comércio, relações, depois renascimento urbano. Mas o objetivo dos cruzados, no final, vai dar totalmente errado. Uma outra cruzada vai dar certo, mas depois do período das cruzadas, não haverá mais cruzadas. Não temos cruzados hoje em dia, né? Por isso que a gente tem que ver TV, porque não há mais essa diversão. Mas a Terra Santa depois vai ficar sob domínio islâmico até o fim da Primeira Guerra Mundial. Então ela vai passar ali por diversos califados e depois cai no Império Turco-Otomano. Então, e aí depois sim que ela vai cair nas mãos dos ingleses, ali como no mandato da Palestina, e depois vai ter o Estado de Israel, né, e o Estado da Palestina. Então a gente vê aí que não deu certo. Perfeito? E aqui, né, algumas imagens retratando esse grande evento. Eu vou falar rapidamente aqui das cruzadas, mas só para ilustrar também do que foi tudo, não é nosso ideal aqui agora aprofundar, já aprofundamos isso nas aulas. Então, a gente vai ter dos mendigos, que vai partir antes da cruzada oficial e vai ser massacrada, porque ela foi feita por homens simples, então, ali na Anatólia, ali na Ásia Menor. Não chegou à Terra Santa. Aí vamos ter sim a primeira cruzada, que é em contraponto dos mendigos, vai ser dos senhores, mas bem organizada. Que essa primeira vai dar muito certo. Vão reconquistar Jerusalém. Né? É aqui que os cavaleiros templários são organizados e vão ser fundados o reino de Jerusalém, o principado de Antioquia,
o condado de Edessa e o condado de Trípoli, que vão ser estados feudais subordinados às grandes potências da Europa Ocidental. Na segunda, só que aí, não muito, até por a Terra Santa também ser santa para os islâmicos, não muito tempo depois, os islâmicos vão retomar a terra, então os muçulmanos retomam o território perdido, e aí vai ter uma nova cruzada para impedir essa retomada. Só que aí agora os cruzados vão ser derrotados. Né? Então aí em 187, bem depois dessa cruzada, o sultão do Egito e da Síria, o Saladino, vai tomar a Terra Santa, né, ali Jerusalém. Então ali vai ficar atrelado então ao califado do Egito. Certo? Aqui mais uma figura, mais uma vez aí os símbolos, a cruz extremamente usada, os cavaleiros com suas armaduras, suas malhas de aço. Bem, vamos ser então a terceira cruzada, a Cruzada dos Reis, com o Ricardo, que essa é muito famosa porque a gente vai ter o Coração de Leão da Inglaterra, o Felipe II da França e o Barba Ruiva do Sacro Império Romano. Só que também vai fracassar. O que é importante aqui é que, olha só, vai ter o estabelecimento, né? O Ricardo vai entrar em contato com o califa, né? E vai conseguir que a peregrinação cristã até a Terra Santa seja permitida. Só que a igreja vai achar isso um absurdo, e tanto que o Coração de Leão vai ser excomungado da igreja. A quarta, olha só, como ela já vai ter um outro teor, vai ser conhecida também como Cruzada Comercial, já financiada pelos grandes centros como Pisa, Gênova e Veneza, né, que queria minar a influência infiel do comércio europeu. Então os povos islâmicos vão ter muita força no comércio, e já nessa época vai se desenvolver um comércio ali no que hoje é a Itália. Então eles vão financiar essa cruzada para não só para reconquistar a Terra Santa, mas para que o domínio islâmico seja minado. Então olha que interessante isso, que o objetivo já está sendo mudado, né, já está sendo distorcido. Então, e a gente vai acontecer muitos saques de portos e regiões comerciais. Então, o objetivo nem foi a Terra Santa. E vamos ter, olha, também bem interessante, a fundação do Reino Latino em Bizâncio. Eles vão falar, olha, já vai ter os problemas entre as igrejas católica e a ortodoxa, e a ortodoxa já vai ser considerada menos fiel, mesmo sendo cristã, do que a católica. Então eles vão derrubar o Império Bizantino durante um tempo. Né, ali em Constantinopla vai ser fundado o Reino Latino. Então aí, né, também essa associação, lembra que o Império Bizantino era helênico, era grego, que também era muito infiel, né, não era tão como a Igreja Católica considera o latim. E aí a gente vai ter, né, o Reino Latino na cidade de Constantinopla, e o Império Bizantino exilado vai ser o Império de Niceia. Mas ele vai retomar depois em 1261 para continuar até 1453. Mas aí, né, as grandes obras vai impulsionar muito a engenharia também das armas de guerra. Vai ter a Cruzada das Crianças, que vai ser aquelas ideias tortas que você fala quem que teve essa ideia, onde falaram que não estavam conseguindo conquistar a Terra Santa porque precisavam de almas puras, e quem tinha almas puras? As crianças. Então vão formar um exército de crianças. Então, né, apenas almas puras podiam reconquistar a Terra Santa. Um exército de crianças que não chegou a ser realizado, e as crianças foram vendidas como escravas na África. Então deu tudo errado nessa cruzada. Vamos ser a quinta, que, né, para tomar Jerusalém teriam que tomar todo o Egito, já que Jerusalém estava sob o domínio egípcio. E, em dado momento, o sultão chega a oferecer, fala, toma Jerusalém, toma a Terra Santa. E os cruzados falam, não, a gente quer tudo. Só que aí, né, o Egito se reorganizou e venceu a coisa toda. E aí a sexta e a sétima vão dar muito errado. A sexta, então, vão ser diversos acordos diplomáticos, já vendo que não dava para bater de frente com a potência militar que se tornou os islâmicos. Né? Ela vai passar para a mão dos cruzados, mas também daqui a pouco os turcos pegam e vão ficar até o final. Tem mais quadro representando esse período, então olha como é muita fonte de arte. Né? E a sétima e a oitava cruzada, então, sem grande relevância no palco da Terra Santa. Então, né, não vão ser vitoriosos. Aqui, então, olha que interessante os caminhos que vão sendo feitos. A gente vendo, então, aí diversas cidades, principalmente ali no sul da Itália, ali, ó, Pisa, Gênova, Veneza, Amalfi, que vão se tornar grandes centros comerciais e por isso passavam as cruzadas nisso, e sempre chegando ali, né, seja no Egito, seja ali em Jerusalém, São João d'Acre e Damasco. Né? Então, ali, Antioquia e Edessa que também vão ser fundadas. Então,
Bem interessante isso. E aí, com as cruzadas, então, a gente vai ter a decadência do feudalismo, porque as cruzadas mesmo vão forçar as relações que o feudalismo não deixava ter, que são essa descentralização. Então a gente vai ter com as cruzadas, os centros urbanos vão renascer, então o retorno do comércio, uma centralização do poder real, a agricultura vai voltar a ser algo amplo, não só para a subsistência, mas também agora para o comércio, e o comércio vai voltar ao seu auge, né, interno na Europa Ocidental, no Mediterrâneo, ali, em contraponto aos islâmicos, né, ao norte da África. E aí, então, a gente vai ter a decadência do sistema medieval. Então, a gente vai ter a origem dos primeiros estados nacionais, então vão ser reinos mais bem organizados ainda, que aí vão virar algo muito mais próximo do que a gente tem hoje. Que aí vão ser França, Espanha, Portugal e Inglaterra, principalmente. E, por fim, a gente vai ter a Grande Fome, que vai ser um período de fome, de colheres ruins, né, não vai ter nada... acontece, né, mas estima-se que milhões de pessoas morreram nesse período, mas não temos registros. Vamos ter a peste, né? Então a peste bubônica, vai ser uma grande pandemia, com cerca de 200 milhões de mortes, tipo o Brasil desaparecer. Vamos ter a Guerra dos 100 Anos, ali já, né, o sistema medieval ali vai ser a grande guerra entre potências da Europa Ocidental, vai ter aquele tempo de estabilidade, mas depois de decadência novamente. Vai ser uma grande guerra entre a Inglaterra e a França, vai dizimar muita coisa. E por fim a gente vai ter a queda de Constantinopla, né, caindo na mão dos turcos otomanos. E com isso acaba a Idade Média. Então ali, né, o fim da Guerra dos 100 Anos e a queda de Constantinopla, então, assinala ali que acabou a Idade Média e começa, então, a Idade Moderna. Perfeito? Então é a queda do último reduto cristão no Oriente. Então foi isso. Vimos rapidamente a Idade Média. A Idade Média tem, né, todas essas características, até de muita... essas duas características principais, um período muito grande para a gente ver a reclusão que foi a Idade Média. Amanhã, então, a gente continua dando ali alguns pitacozinhos sobre a Idade Média, falando do Renascimento, um movimento importantíssimo para a gente poder sair da Idade Média. Então, muito obrigado a todos e até amanhã.